Chegou a hora de mais um Coletiva Tendências, um programa com o apoio de WTAG. Resultados reais, Digital First. Olá, estamos de volta com mais um Coletiva Tendências, o podcast baseado nas revistas do Coletiva.net. Eu sou Patrícia Lapuente, quem conversa comigo desta vez é a Vanessa Valiati, jornalista, pesquisadora e professora da Fevale. O nosso bate-papo foi streamings. Vamos agora então com o bate-papo saber o que ela pensa sobre o assunto. Vanessa, seja bem-vinda ao nosso programa. Oi, Patrícia. Olá, ouvintes. Tudo bem? Tudo certo. Bom, antes da gente entrar no assunto, eu gostaria de pedir, então, para te apresentar um pouco e fazer um resumo da tua trajetória até aqui na carreira. Bom, então vamos lá. Eu sou pesquisadora e professora no mestrado profissional em indústria criativa e sou professora também nos cursos de jornalismo e produção audiovisual na Universidade Fevale. Além disso, coordeno a especialização em produção e gestão de conteúdos digitais na mesma instituição. Sou especialista em economia da cultura, tenho mestrado em comunicação social e o doutorado em comunicação e informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente eu desenvolvo pesquisa sobre o consumo de conteúdo audiovisual e conteúdo criativo em plataformas digitais, né? Mais especificamente agora estou envolvida num mapeamento no Rio Grande do Sul, é uma pesquisa que ela está tendo início, né, nesse momento. Então, possivelmente, no início do próximo ano, já devo poder voltar aqui com resultados dessa pesquisa para a gente trocar mais algumas informações sobre isso, né? A minha tese de doutorado já envolveu essa pesquisa especificamente na plataforma Netflix, né? Então, essa pesquisa maior, na qual eu estou envolvida agora, ela amplia, né, esse cenário e vai tentar abranger aí os recantos do Rio Grande do Sul, né? Porque na tese de doutorado, eu tinha um recorte geográfico muito limitado, que era Porto Alegre e região metropolitana, né? Então, agora nessa nova pesquisa, o plano é ir além. É uma pesquisa financiada pela FAPERGS, né? Foi contemplada com o edital e estamos em fase de desenvolvimento ainda. Muito bem, acho que é isso, né? Para resumir um pouco a trajetória. Tá certo, obrigada, Vanessa. Bom, vamos começar, então, aqui com o nosso tema. Eu vou te pedir para conceituar, então, o que são os streamings, afinal? Como é que a gente pode conceituar isso? Muito bem, de uma maneira bastante simplificada, claro, né? O streaming é uma forma de transmissão de conteúdo pela internet, né? Por meio de um fluxo contínuo de dados, ou seja, necessário realizar o download de conteúdo, por exemplo, a gente não precisa baixar esse conteúdo, né? Há um servidor específico que é acessado diretamente pelos usuários. Mas, além disso, né, a gente pode conceituar essa forma de transmissão como um aspecto tecnológico, né, que vem alterando esses usos cotidianos das mídias e das práticas da própria indústria midiática, né? Então, tem uma interferência muito grande nisso e, claro, também acarreta aí alterações nas práticas culturais, sociais, enfim, né? Há um emaranhado de relações nesse sentido também, para além da tecnologia, né? Uhum. Bom, e por que a gente pode considerar que hoje os streamings, principalmente, né, os de vídeo, são uma tendência? Assim, são vários fatores, né? A gente não pode atribuir uma única causa. Mas, assim, de maneira geral, a gente pode afirmar que sim, isso já faz parte do nosso consumo midiático, né, contemporâneo. Todo mundo pensa, e principalmente num cenário como o atual, que a gente está vivendo nessa fase de isolamento social, o streaming ele se torna cada vez mais presente e tem uma importância bastante, né, considerável, né, nesse consumo midiático, né? Bom, ele apresenta diversas possibilidades, as plataformas hoje, né, são várias, né, a gente tem uma diversidade muito grande de conteúdo. Além disso, a gente tem a mobilidade, né, facilidade de consumo em diversas telas. A instantaneidade, né? Por exemplo, se eu quiser assistir um seriado, um filme, eu já acesso ali de maneira muito simples, né? A usabilidade, né? Ela é muito fácil.
e a variedade de catálogos, além também da personalização, no caso das plataformas de audiovisual, né, os sistemas de recomendação que organizam esse fluxo, né, e o baixo custo, né, na verdade é um custo acessível, e a gente observa esse fenômeno, por exemplo, das pessoas acabarem trocando, né, a TV a cabo tradicional, migrando, né, para as plataformas em função desse custo. Na verdade, se a gente for comparar um grande buffet livre, né, as pessoas conseguem montar seus cardápios, né, de consumo nesse sentido, né? Então acho que isso faz esse mix de fatores e, claro, mais algumas outras questões sociais em função do conteúdo disponibilizado, né? Tudo isso faz com que essa tendência se fortifique, né? Uhum. Bom, tu falaste ali na televisão. Na tua opinião, quais são as vantagens dos streamings em relação à televisão? Bom, assim, são duas possibilidades diferentes. Por exemplo, a televisão, ela acaba oferecendo coisas que o streaming não fornece e vice-versa, né? Mas, de toda forma, a TV, ela está se aproximando muito desse modelo de consumo, né? A gente vê plataformas de televisão, né? A televisão criando suas próprias plataformas também, aos moldes do streaming. Então, quer dizer, os dois modelos estão se aproximando de certa forma. Mas, assim, nota-se que o consumo de audiovisual sob demanda em plataformas digitais, ele conta com práticas, né, que são substancialmente diferentes do consumo da programação tradicional, né, as formas de consumir. Embora, é claro, muitas vezes eles compartilham o mesmo suporte, porque quando a gente fala de televisão, a gente está falando também do suporte. Então, muitas vezes, na pesquisa que eu realizei no doutorado, a gente encontrava muita preferência por assistir, né, as plataformas de streaming na televisão enquanto suporte, né? Mas isso, enfim, é só uma curiosidade que a gente pode atrelar esse fato. Mas, assim, as plataformas de streaming, o usuário ele pode optar pela assinatura das suas plataformas favoritas, evitando pagar por aquilo que ele não assiste, né? Quando a gente faz uma assinatura de TV a cabo, invariavelmente a gente vai estar contratando ali inúmeros pacotes, né, que consistem em conteúdos que a gente acaba não assistindo. Então, assim, e além disso, o modelo de televisão com hora marcada, ele também foi sendo substituído, né? Principalmente nessas gerações mais novas, né? A disponibilização total do conteúdo, né? E principalmente no caso do conteúdo seriado, a lógica de recomendações, uso de algoritmos, né? A questão da maratona aí entra como um componente cultural também bastante, que se popularizou bastante. Então, assim, é importante ressaltar que essas empresas de mídia tradicionais, elas estão se adaptando mesmo a esse cenário, né? E utilizando essas características como forma de conquistar audiência, né? Por exemplo, o Globoplay, né? HBO, enfim, as inúmeras plataformas que tradicionalmente têm essa origem na televisão tradicional, no fluxo televisivo, elas estão migrando por conta, né, dessa percepção dessas vantagens do streaming para a audiência, né? Uhum. Bom, e enquanto a gente há um tempo só se escutava falar sobre a Netflix, hoje em dia tem cada vez mais ofertas dessas plataformas com os mais variados tipos de conteúdo. Como é que percebes o comportamento do consumidor, visto que a assinatura de mais de um streaming pode chegar, por exemplo, ao preço de uma televisão paga? Sem dúvida. Desde a ascensão e popularização da Netflix, porque ela é muito comentada por ter sido o primeiro modelo, né, de plataforma de streaming nesse sentido. E, claro, a gente tem ainda antes da Netflix o YouTube, que também, né, se caracteriza como streaming, mas a Netflix se popularizou na maneira de entrega desse conteúdo, né? Então, assim, desde dessa popularização, os hábitos e as práticas de consumo midiático, eles foram se modificando, né? Então, a gente pode notar, em termos comportamentais, a mudança, né, a passagem de um modelo baseado em assistir televisão com hora marcada, como a gente já comentou, para um paradigma baseado exclusivamente no engajamento, né? Então, quer dizer, a partir do momento que o conteúdo está lá disponível, eu não preciso me programar para estar sentado em frente à televisão em determinada hora, né? A gente tem conceitos como da audiência conectada, né? Dessa mobilidade em que eu posso assistir, por exemplo, enquanto eu estou viajando de uma cidade para outra, né? Eu posso assistir em trânsito, eu posso, né,
ter esse comportamento de acordo com a minha demanda, né? Então, assim, essas possibilidades de personalização, né? A diversidade de suportes, essa possibilidade de consumir o conteúdo ininterruptamente com as maratonas de seriado, né? Tudo isso está atrelado a essa popularização do streaming, né? Além disso, a gente pode contar também como mudança comportamental esse corte de cabos, né? Que é essa ideia de atrelar e montar o teu cardápio assinando as plataformas, né, que tu tem preferência, né, para consumir exclusivamente aquilo que tu tens interesse, né, a questão dessa substituição de assinatura ou essa adaptação também podem ser consideradas uma mudança atrelada a esse cenário, né? Uhum. Bom, e tu acreditas que os streamings mudaram a maneira como as pessoas consomem o conteúdo? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem essa questão dessa insaciabilidade, né, do consumo, porque o streaming ele institui uma lógica, né, e principalmente plataformas como Netflix, ela ao mesmo tempo que fornece, né, um conteúdo sempre atualizado, sempre tem produção nova, né, a gente não vai entrar lá nunca e não se deparar com, né, uma produção original nova, um novo seriado, os lançamentos da semana. Então, quer dizer, isso tudo atende a essa característica, né, do consumidor, dessa insaciabilidade do consumo contemporâneo, né? A gente quer sempre mais, né? Queremos sempre estar, né, atualizados e, claro, isso gera também outras questões relacionadas, né? Como, por exemplo, alteração nos horários de sono, né? As pessoas, na pesquisa mais recente, né, ali em 2018, quando eu desenvolvi, as pessoas relatavam que estavam dormindo muito menos, né? Relatavam que, enfim, deixavam de fazer coisas, por exemplo, deixavam de sair para ficar em casa assistindo Netflix, né? As pessoas acabavam, enfim, tendo uma série de comportamentos, né, relacionados à maratona, por exemplo, essas sensações, por exemplo, de vazio, né, depois que termina, assiste todos os episódios de uma maratona, né, de uma série, e depois termina, ficam com um vazio extremo, sem saber o que fazer, nem para onde ir, nem o que fazer agora, né? Então, é um rompimento de uma série de questões ali emocionais, psicológicas, enfim, relacionadas a isso também. É claro que depois, quando eles se engajam em uma nova série, de novo vem aquele ciclo, fica todo mundo feliz, ansioso para terminar, vai para as redes sociais, comentar. Então, quer dizer, gera uma sensação também de pertencimento, né? Quer dizer, eu vou assistir para ter assunto com os meus amigos, né? Com os meus familiares, enfim, né? Vira, né, pauta de conversação em sites de redes sociais. Então, gera também essa sensação, esse laço social acaba se construindo também por meio dessas plataformas. Então, a gente vê que são uma série de fatores e modificações que estão entrelaçadas, né? Uhum. Quando falou em familiares, pode-se inferir que o consumo dos streamings é um comportamento geracional, onde os mais jovens estão consumindo esse conteúdo, ou não há um perfil definido para essa audiência? Assim, empiricamente a gente pode observar, sim, que o público jovem é bastante ligado, né, o público mais jovem, mas também, assim, eu acredito que no início talvez esse abismo geracional fosse maior até, né, porque são hábitos bastante específicos, né, que requer uma série de competências, né, digitais, aí uma certa intimidade com a rede. Mas hoje eu acredito que esse abismo geracional já esteja sendo mais ameno, né? Porque, assim, as plataformas hoje já são bastante difundidas, né? Mas é importante também a gente levar em conta a questão da exclusão digital, qualidade da conexão e a necessidade de dispositivos. Então, assim, não tem como traçar um perfil e dizer que só o público jovem assiste, também não, é claro. Mas, assim, falando com base na pesquisa empírica que foi realizada, a maioria, claro, sem sombra de dúvida, são jovens. Isso não quer dizer que as pessoas, né, 60 mais não assistam. Não, a gente obteve respostas ali, né, na pesquisa, né, com esse público. Então, assim, eu acredito que no início talvez houvesse um abismo geracional maior, mas que agora já vai sendo diluído. Mas, sem sombra de dúvida, o público jovem, né, tem mais intimidade, competências e know-how e intimidade com essas plataformas digitais, sem dúvida, né?
Até para provar isso, meu tio lá de Lajeado, o Sérgio Lapoente, acabou de comentar aqui, me mandou beijo, um bom programa, e ele disse lá que já consumiu toda a Netflix, que quer saber o que vai fazer nessa quarentena. Não, e principalmente isso, né? Como estamos nessa fase de isolamento, imagino que sim, que é uma saída, né? O consumo cultural como um todo, e hoje a gente percebe a importância dessas produções, né? E a importância disso na nossa vida, né? De certa maneira, todo esse material, né, nos ajuda a manter um certo grau de sanidade, né, nesse momento, né, nos faz, né, esse consumo, né, e sim, eu acredito que é bem isso que tu falou, essa questão geracional, ela acaba sendo um pouco mais diluída hoje, assim. Uhum. Um abraço pro tio. Bom, as transmissões esportivas hoje também fazem parte desse universo, né? Enquanto a empresa DAZN está em alto crescimento. Só um momentinho aqui que eu tenho uma ligação de São Paulo. Vou finalizar aqui. O pessoal de São Paulo voltou a trabalhar com tudo nesta semana. Vamos voltar lá. Bom, as transmissões esportivas hoje fazem parte desse universo, enquanto a empresa DAZN está em alto crescimento. E o Facebook já conquistou o direito de transmissão dos jogos de futebol importantes, né? Como é o caso da Libertadores da América. Como é que enxergas essa disputa cada vez mais acirrada entre televisão aberta e streamings? Então, é bem difícil prever quem vai ganhar essa disputa. Eu acho que não vai... Talvez quem ganhe sejamos nós, né? Dessa maneira, no sentido de variedade de opções e possibilidades de consumo, né? Porque, claro, o esporte ele ainda está bastante vinculado aos meios mais tradicionais, televisão, rádio, essas transmissões, né? Culturalmente falando. Né? A gente eu conheço um sem número de pessoas que mantêm suas assinaturas, né? De televisão por causa, né, do futebol, né, o serviço on demand das próprias operadoras de televisão, né, e esse continua sendo um diferencial bastante importante, né, porque, por exemplo, as plataformas de vídeo, agora o Facebook fez também recentemente, né, uma experiência, mas pelo que eu acompanhei, havia bastante gente se queixando nos sites de redes sociais e tudo mais dessa qualidade. Enfim, eu não sou uma consumidora de esportes, então, assim, confesso que não acompanhei essa transmissão, mas, de maneira geral, esse é um diferencial bastante importante ainda, né? E vai ser difícil para os meios tradicionais abrirem mão, e eles já têm um know-how e uma transmissão de qualidade, né? Bastante considerável. Mas como você mesmo disse, né? É possível sim identificar essa movimentação, esse crescimento para, né, tentar sanar essa lacuna dessas plataformas de streaming. Né? Mas de toda forma, como eu falei no início, é um movimento bastante interessante, né, para nós consumidores, porque a gente vai acabar tendo uma maior variabilidade e maiores possibilidades. Então, talvez quem ganhe sejamos nós mesmos nesse processo, né? E vai continuar, sem dúvida nenhuma, a gente está longe de ter um desfecho assim, dessa disputa, né? Então... Bom, para finalizar, então, já que tu falou que está longe de finalizar essa disputa, o que tu enxergas em relação aos streamings para os próximos anos? Quais são as tendências? Assim, pelo que a gente observa, né, a tendência é que ainda esse modelo seja, né, ampliado, porque ainda tem um certo espaço. A gente vem plataformas da Disney, por exemplo, pelo menos aqui no Brasil, né, vai chegar com força, imagino, né, previsão para logo, né, então vai continuar havendo um movimento em direção ao streaming, a meu ver, né, embora as plataformas elas não divulguem oficialmente dados específicos em cada país, né, tanto as plataformas de música, quanto as plataformas de áudio, né? Há pesquisas que apontam que esse número de assinantes por aqui, inclusive, supera o da TV Paga, né? Então, assim, a gente pode acompanhar esse crescimento, né? E é possível esperar que haja um aumento, mas é difícil prever o futuro, sem dúvida, né? Eu não gosto muito de fazer apostas e análises, mas é possível, assim, mesmo que empiricamente a gente vê esse aumento, né? É visível, e o aumento de produções específicas, produções originais, mais nichadas, né? A gente vê agora recentemente a Amazon Prime, né,
reforçando, né, o serviço aqui no Brasil, né, com um custo mais baixo, inclusive, para entrar na briga mesmo, né, dessa concorrência. E como eu falei, tomara que sejamos nós, né, os ganhadores e os grandes beneficiados dessa ampliação toda, assim, né, porque a gente pode contar com mais possibilidades e contar com, né, atendendo as nossas demandas de consumo aí, né? Então, são muitos fatores que a gente pode considerar e pela soma de todos esses fatores a gente pode considerar que sim, é possível que haja ainda um crescimento e um direcionamento desses modelos de negócio, né? O que a gente chamava lá atrás de efeito Netflix, né? Logo que a Netflix se popularizou, a gente começou a ver proliferar um modelo de assinaturas, né? Em tudo, livros, né? Audiobooks, a gente vê, né, uma Netflixização desse consumo. Então, é possível que haja ainda um movimento nesse sentido, né, nesse modelo de assinaturas, modelo de entrega personalizada, né, respeitando a demanda do consumidor, né. Acho que é por aí que a gente encontra essa ideia de tendência mesmo, né. Tá certo, então, Vanessa. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Muito bem, eu que agradeço. Um beijo para toda a equipe aí. Não se esqueçam, fiquem em casa. Já estamos. Estou aqui no meu home office, direto de casa. Bem. Muito bem, quem está ouvindo a gente também. Importante. É verdade. Tá bom? Um beijão, Patrícia. Até mais. Bom, este foi mais um episódio do Coletiva Tendências. Espero que tenham gostado do programa. Lembrando que a edição deste podcast é da Papier Conteúdo. Comentários, sugestões e críticas podem ser feitos por meio do nosso e-mail tendências@coletiva.com.br e das nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no LinkedIn e no Instagram, pelo @Coletiva Tendências. Até uma próxima, gente. Tchau, tchau.